foi a origem dos signos? Aonde que começou? Onde que as pessoas começaram a buscar? Onde que as pessoas começaram a perceber que tal astro tem influência em tal signo? E onde que começou todo esse movimento? Olha, Thiago, tudo começou com o Sol. Por isso que eu acho que as pessoas são tão vibradas no signo solar. Ele tem a sua importância? Com certeza. Mas tudo começou lá atrás, nas primeiras civilizações, e a astrologia, ela começou, a gente pode dizer, ali na civilização, ali com os sumérios, na Suméria, há 3.000 anos antes de Cristo, onde as pessoas, elas observavam o nascer e o morrer do Sol, né? Porque naquele tempo a gente não tinha uma visão de que o mundo era redondo e tal, né? A gente tinha uma visão mais superficial. Então, tudo começou com o Sol. Eles começaram a observar o comportamento dos animais, o comportamento das plantas, com o nascer do Sol, com o pôr do Sol. Então, tudo começou com o Sol. As marés também, né? A influência da Lua nas marés. Aí depois veio as influências da Lua. Começaram a ver que a Lua crescia, que a Lua minguava e que existiam comportamentos dentro ali das plantações, das marés, né? Porque no começo o pessoal vivia das plantações, da agricultura, da pesca, e até mesmo depois veio a pecuária. Então começaram a observar o comportamento não das pessoas. A astrologia não começou assim, vamos ficar observando aqui os astros para ver qual é o meu comportamento, né? Isso veio bem depois. Então, primeiro, eles começaram a ver o comportamento das plantas, dos animais, e isso começou lá na Suméria, né? Onde a gente tem os primeiros relatos ali de astrologia, e daí depois, com o tempo, a gente observa muito ali há 1000 anos antes de Cristo. Aí veio ali a civilização no Egito, os gregos. Aí ali eles começaram a observar o comportamento humano, o nascimento das pessoas. O que aquilo influenciava no comportamento humano, de acordo com o nascimento da pessoa, de acordo com o posicionamento dos astros. Sim, que daí começaram a observar os astros, né? As estrelas, né? Os signos que a gente conhece hoje, né? Áries, Touro, eles têm uma simbologia muito significativa no céu em relação às estrelas, né? Então, o posicionamento daqueles astros ali no nascer das pessoas, eles começaram a observar comportamentos relativos, comportamentos semelhantes. E quando as pessoas nasciam, quando aquele astro estava posicionado no nascimento delas, né? Então começou ali. E daí quando vieram os egípcios e os gregos, eles começaram então a escrever a respeito. E a astrologia, gente, antigamente era vista justamente com a astronomia, né? Era uma coisa só. Aí depois, ali nos primeiros séculos depois de Cristo, eles começaram a separar as duas coisas, astronomia de astrologia. Porque daí começaram... Uma observação, pessoal, são duas coisas diferentes. Astronomia é uma coisa, astrologia é outra. Exatamente. A astrologia é algo mais comportamental e a astronomia é algo mais físico. Aonde está determinado planeta, aonde está determinada constelação, entendeu? E daí depois foram separando as duas ciências, mas até então a astronomia e a astrologia, elas eram uma coisa só, né? E daí, principalmente ali no Egito, os faraós, eles sempre tinham astrólogos de confiança. Olha, né? que interessante. Então, dos sumérios
também os egípcios também adotavam a questão astrológica também, né? Sim, até nos dias de hoje, né, Tiago? A gente observa muito isso, as pessoas querendo saber quais são as atitudes que deve tomar de acordo com o posicionamento dos astros, né? Não só essa questão do nascimento também, mas as pessoas querem saber astrologia para saber qual é a melhor data, de repente, para eu casar. Entendi. Qual é a melhor data para eu arrumar um emprego, né? A lua, para eu cortar o cabelo. A lua para cortar o cabelo. E tem tudo isso influencia na vida cotidiana, né? Então, houve essa separação, mas são ciências assim que sempre andaram juntas e elas funcionavam e funcionam, né? É claro que você tem que procurar um profissional gabaritado, um profissional que estuda a respeito, para você ter garantia de que o que aquela pessoa está falando, aquela pessoa está te orientando, seja a forma correta para te direcionar na vida, né? Tem gente que usa usa como terapia. Muitos terapeutas utilizam a astrologia. Sim, é algo muito sério, né? É que a gente vê muita assim superstição em cima disso daí, principalmente por questões religiosas, né? Porque assim surgiu ali, principalmente com o catolicismo, a questão do livre-arbítrio, que os astros não influenciam na vida de ninguém, que isso era superstição. Então virou, banalizou um pouco, né? As religiões banalizou um pouco essa ciência, né? Eu considero a astrologia como uma ciência, certo? Mas assim, a gente vê uma certa banalidade. Mas hoje em dia, assim, com a internet, com os conhecimentos que a gente adquire ali, com pessoas responsáveis, né? Porque tem que ter uma responsabilidade, porque você